Sexta esfera submersa, ou de Júpiter. Capítulo 10 do livro Sim é Inferno, Sim é Diabo, Sim a Karma. Distintos amigos, vamos hoje estudar com inteira claridade o sexto círculo dantesco, ou de Júpiter, submerso sob a epiderme do planeta Terra. Inquestionavelmente, esta região infradimensional é ainda muito mais densa que as 5 anteriores, devido à sua constituição atômica. É bom saber que cada átomo do sexto círculo dantesco leva em seu ventre 576 átomos do sagrado Sol absoluto. Indubitavelmente, tal tipo de átomos, extremamente pesado, é a causa causorum de uma materialidade tremenda. As pessoas que vivem submersas nessa região infernal, obviamente, estão controladas por 576 leis, as quais fazem de suas existências algo demasiado complicado e difícil. O tempo se torna espantosamente lento nesta região. Cada minuto parece séculos e, por conseguinte, a vida se faz tediosa e insuportável. Se analisamos cuidadosamente a vibração jupiteriana e em seu aspecto transcendental planetário, descobrimos essa força misteriosa que dá o cetro aos reis e a mitra aos hierarcas das diversas religiões confessionais. É, pois, o planeta Júpiter, no espaço infinito, extraordinariamente místico, régio e sublime. Sua antítese, na infradimensão submersa, sob a crosta geológica de nosso mundo, resulta de fato convertida na morada dos ateus materialistas, inimigos do eterno. Vivem também nessa região os blasfemos, aqueles que odeiam tudo o que pode ter sabor de divindade, e os hereges, esses que cultivam o dogma da separatividade. Sentimos-nos cheios de dor ao contemplar, como Dante, tantos mitratos, céticos e ateus metidos no sepulcro de suas próprias paixões, ódios e limitações. Quando pensamos nos grandes legisladores, soberanos e senhores de quem regem os conglomerados sociais, obviamente descobrimos tiranos e tiranetes que originam complicações e dores por aqui, lá e acolá. O resultado de tão nefastos procederes corresponde exatamente ao sexto círculo dantesco. Não é, pois, de se estranhar que, nessa referida região tenebrosa da morada de Plutão, encontre o investigador esoterista a todos esses hierarcas que abusaram de seu poder. É claro que tais pessoas sofrem, por conseguinte, o indizível. Júpiter, como paternal amigo, sempre generoso, tem sua antítese nefasta nesses péssimos pais de família que, possuindo bens aos montões, negam pão, abrigo e refúgio a seus filhos. Indubitavelmente, é na nefasta região sexta abismal onde essas sombras pecadoras, depois da morte, encontram sua morada. Comovem-se a consciência do investigador ao contemplar, na tenebrosa região jupiteriana submersa, tão cruéis pais de família. Contudo, o mais curioso é que sempre eles, aqui no mundo, sob a luz do sol, creram-se virtuosos, justos e bondosos, e alguns desses até foram profundamente religiosos. Há também, nesta morada sinistra, chefes de família que aspiram à autorrealização íntima do ser, apesar de todas as suas crueldades. Seus contemporâneos os creem muito bons. Sua conduta aparentemente era reta, das portas da sua casa para fora, é claro, embora dentro de sua morada houvesse prantos e aflições. Pietistas extraordinários com fingidas mansidões e poses de comediantes. Vegetarianos insuportáveis, desses que fazem da comida uma religião de cozinha. Eu lhes diria hipócritas, fariseus, sepulcros caídos, para falar com o tom do grande Cabir Jesus. Não obstante, o mesmo não o diriam jamais os seus sequazes, ou aqueles que o tiveram visto em formosos salões de tipo pseudo-esotérico ou pseudo-ocultista. Não é estranho, tampouco, achar, na sexta região infradimensional submersa, chefes de família muito honrados e sinceros, porém, terrivelmente equivocados. O que deveriam ter feito não o fizeram, e o que não deveriam ter feito, isso fizeram. Alguns desses senhores foram extraordinariamente fanáticos no mundo onde viviam,
e com paus e açoites ensinaram religião a seus filhos, como se isso se pudesse aprender com lategaços. Nefastos sujeitos que ensombreceram lares, amargando a vida de suas criaturas. Júpiter, generoso como sempre, dadivoso e altruísta, há de ter seu contraste sob a epiderme da Terra, na infradimensão sexta submersa. Qual seria a antítese da generosidade? O egoísmo? A usura? O peculato? Isso é óbvio. Não é, pois, estranho achar, na referida região infra-humana, aquele que assambarca todos os bens da terra para si, como um Sanagabril e seus sequazes. Assim, pois, toda antítese religiosa, todo contraste jupiteriano há de se encontrar, inevitavelmente, no sexto círculo infernal sob a epiderme da terra. Pergunta: querido mestre, observei que menciona o senhor que o tempo é tremendamente longo, que os minutos parecem séculos, devido à grande densidade dessa região submersa de Júpiter. É o tempo longo pelos sofrimentos ou são os sofrimentos longos pelo tempo? Resposta: distinto cavaleiro que faz a pergunta, permita-me informar-lhe que o tempo só existe do ponto de vista meramente subjetivo, porque certamente não tem uma realidade objetiva. Partindo deste princípio básico, chegamos à conclusão lógica de que o tempo é uma criação subconsciente submersa. Inquestionavelmente, o tempo em cada zona infraconsciente, ou melhor, diríamos, naquilo que existe no inumano em cada um de nós, há de se tornar-se cada vez mais lento nos fundos mais profundos da materialidade. Com outras palavras, direi o seguinte: no nível meramente intelectivo, o tempo não é tão lento como nos níveis subconscientes mais fundos. Isto é, quanto mais subconsciente seja a região do universo onde habitamos, mais lento será o tempo, tomará uma maior aparência de realidade. Aqui no mundo físico onde vivemos, sob a superfície da Terra e a luz do Sol, há minutos que parecem séculos e séculos que parecem minutos. Tudo depende do estado de ânimo em que nos encontremos. É claro que, em plena felicidade, 12 horas parecem um minuto. É óbvio que um instante de suprema dor parecem séculos. Pensemos agora no abismo, nas regiões submersas abismais. Na cidade de Dite, a cidade maldita no fundo do tenebroso Tártaro. Ali, os perdidos sentem que cada minuto se converte em séculos de abominável amargura. Creio que agora o cavaleiro que faz a pergunta entenderá a fundo minha resposta. Pergunta: assim é com efeito, mestre, porém, como o senhor menciona estados de consciência, como subconsciência, inconsciência e infraconsciência, quer acaso dizer isto que, quando falamos de infradimensões, referem-se estas também a estados de consciência? Resposta: as infradimensões da natureza e do cosmos existem não somente no planeta Terra, senão também em qualquer unidade cósmica do espaço infinito. Sóis, luas, planetas, galáxias, estrelas, anti-estrelas, antigaláxias, de antimatéria, etc, etc, etc. Não são, pois, essas infradimensões naturais exclusivos produtos da subconsciência, inconsciência e infraconsciência de humanoides intelectivos, senão o resultado de leis matemáticas que têm sua origem em todo o raio de criação existencial. Pergunta: mestre, quer dizer, pois, que quando nos referimos à consciência em si mesma, devemos pensar que esta está livre do tempo? Resposta: cavaleiros, senhores, senhoras, quero dizer-lhes, de forma enfática, que o sagrado sol absoluto, o tempo é 49 vezes mais rápido que aqui na Terra. Analisando este enunciado judiciosamente, dizemos, sendo o tempo criação meramente subjetiva do humanoide intelectual, é óbvio que resulte 49 vezes mais lento que no sagrado sol absoluto. Com outras palavras, há claro que a mente do humanoide possui 49 departamentos subconscientes, e por isso se diz que o tempo aqui, entre os bípedes, tricerebrados ou tricentrados, equivocadamente chamado homens, é 49 vezes mais lento que no sagrado sol absoluto.
Valendo-nos agora do processo indutivo ensinado por Aristóteles em sua Divina Entelequia, concluiremos: se o tempo no sagrado sol absoluto é 49 vezes mais rápido que no nível intelectivo do humanoide, obviamente isso significa que no sagrado sol o tempo não existe. Ali tudo é um instante eterno. Um eterno agora. Mirando agora isto que chamamos consciência, estudando-a judiciosamente, descobriremos o ser original paradisíaco, virginal, livre de todo o processo subconsciente, mas além do tempo. Quer dizer, a consciência em si mesma não é um produto do tempo. Pergunta: perdoa-me, mestre, se pareço um tanto insistente, porém, abriguei o conceito de que, conforme vamos despertando consciência, os estados infraconscientes e subconscientes vão deixando de existir, porque esses se convertem em conscientes. É equivocado isto? Resposta: cavalheiro, esta pergunta me parece bastante interessante. Ostensivelmente, os estados submersos de Plutão, chamemos-los infraconsciência, inconsciência, subconsciência, são eliminados radicalmente quando a consciência desperta. Na sexta dimensão submersa, o tempo se faz demasiado longo, devido ao fato claro e evidente dos estados subconscientes, inconscientes e infraconscientes. Contudo, no Nirvana não existe o tempo, devido ao fato contundente definitivo de que nesta região divinal não existe o ego, nem o subconsciente, nem os citados estados abismais. Pergunta: com esta dissertação que francamente me surpreende, porque nunca antes havia relacionado o tempo com os estados de subconsciência, chego à conclusão de que o inconsciente, o infraconsciente e o subconsciente, de que tanto nos falam os psicólogos, são, na realidade, estados negativos e satânicos, o que são os obstáculos para que o homem se autorrealize. Estou correto, mestre? Resposta: foi-nos dito de forma solene que necessitamos transformar o subconsciente em consciente. Nós incluímos dentro desses conceitos transformativos também os estados infraconscientes e inconscientes. Despertar consciência é o radical. Só assim poderemos ver o caminho que há de nos conduzir até a liberação final. Obviamente, o conceito tempo, que tão amarga faz a vida na sexta dimensão submersa e nos diversos círculos dantescos do Tártaro, é eliminado definitivamente quando a consciência desperta. Pergunta: diz-nos que a sexta dimensão submersa de Júpiter é a antítese do planeta Júpiter, que gira ao redor do Sol. Observo, mestre, que não se referiu o senhor quando falou dos outros círculos dantescos, como eram as antíteses dos planetas com que se correspondem. Poderia esclarecer-nos isso? Resposta: cavalheiros, senhores, senhoras, obviamente os 9 círculos infernais são sempre o aspecto negativo antitético das esferas da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Creio que já algo disse em passadas conferências sobre esse tema e que temos pintado a relação existente entre aqueles mundos e as 9 zonas submersas sob a epiderme de nosso planeta Terra, buscando um símil a tudo isto. Vereis que toda pessoa sob a luz do sol projeta por toda parte sua própria sombra. Algo semelhante achareis entre cada um destes 9 mundos do sistema solar e suas correspondentes sombras ou zonas escuras, tenebrosas, nas entranhas do planeta em que vivemos. Entendido? Pergunta: mestre, poderia dizer-nos se está habitada a zona submersa do planeta Júpiter? Resposta: distinta senhora. Permito-me informar-lhe e informar a todas as pessoas que me escutam que nas infradimensões naturais do reino mineral submerso do planeta Júpiter existem demônios terrivelmente perversos, criaturas involucionantes, gente que se dirigem à morte segunda. Esclareço, não estou falando do céu de Júpiter. Limito-me exclusivamente a citar o reino mineral submerso desse planeta. Pergunta: podemos considerar que, apesar de nos mundos infernos de Júpiter existirem seres involucionantes, terrivelmente malignos, são ditos infernos antitéticos com os infernos do sexto círculo dantesco do planeta Terra? Resposta: amigos,
o tenebroso se corresponde com o tenebroso. Não existe antítese alguma entre os infernos jupiterianos e o sexto círculo dantesco submerso sob a crosta geológica de nosso mundo Terra. Devemos buscar antiteses exclusivamente entre os aspectos luminosos e obscuros de Júpiter. Indubitavelmente, os esplendores jupiterianos têm seu oposto, suas sombras, não somente nas entranhas daquele planeta radiante, senão também sob a crosta de nosso afligido mundo. Pergunta: mestre, poderia o senhor dizer-nos quais são os materiais ou elementos que compõem esta zona tenebrosa da sexta dimensão submersa de nosso organismo planetário? Resposta: amigos, já dissemos em passadas conferências que os habitantes de tal ou qual elemento natural não percebem jamais o elemento em que vivem. Os peixes jamais veem a água. Nós, os habitantes deste mundo tridimensional de Euclides, nunca percebemos o ar que respiramos. Não o vemos. As salamandras não veem o fogo. Assim também aqueles que moram entre o elemento pétreo, rochoso, jamais veem tal elemento. Unicamente percebem objetos, pessoas, sucessos, etc, etc, etc. Obviamente, a densidade pétrea da sexta morada de Plutão resulta insuportável, terrivelmente densa. Agora, nos explicaremos o motivo pelo qual Dante via tantos condenados metidos entre seus sepulcros. Não se trata de sepulcros no sentido literal da palavra. Só se quer dizer com isto estados sepulcrais, condições demasiado estreitas, limitadas da subconsciência e infraconsciência, etc, etc, etc. São condições dolorosas da vida na sexta região abismal.